Eu vou fazer uma pergunta que para a torcida do São Paulo vai ser extremamente fácil de responder. Vocês estão surpresos com esse resultado de hoje? Vocês estão surpresos com o São Paulo ter perdido o clássico? Porque eu não. Honestamente, eu já vinha cantando essa bola desde antes da parada. Eu já vinha cantando essa bola de que seria completamente improvável o São Paulo vencer ou sair com um empate de Itaquera. E não porque eu sou modinha, ou não porque eu não acredito no São Paulo, até porque eu perdi 90 minutos da minha vida assistindo esse pedaço de merda que foi esse jogo, mais por parte do São Paulo do que do Corinthians, que o Corinthians fez o que tinha que fazer, que era vencer um time completamente desfacelado, um time que não tem gestão, um time que não tem jogador. Se eu olhava para o banco do São Paulo, dava desgosto de olhar para o banco do São Paulo, porque o São Paulo tem exatamente 14 jogadores lesionados no DM e o Rafael Tolói saiu machucado mais uma vez hoje. Ao longo da data FIFA, só foi surgindo jogadores lesionados. Jogadores que a gente nem imaginava, os caras do nada vão operar, acabou, não joga mais em 2025. Atletas que não apresentavam nenhum tipo de problema, lesionados. No ano de 2025, o São Paulo teve 65 lesões. Isso não é normal. A gente não pode normalizar isso. Então o Corinthians fez o que tinha que fazer. Dentro de casa, brigando por uma vaga na Libertadores, tinha que vencer o time desfacelado do São Paulo. Um time desfacelado, um time que não tem gestão, um time que tá abandonado. Fez o que tinha que fazer e venceu. Ainda tomou ali um gol de empate, que o São Paulo quis fazer uma graça no segundo tempo. Quase que o São Paulo vira a partida, só que em erros individuais ali de jogadores do São Paulo, o Corinthians fez o 2, fez o 3 e fez o que tinha que fazer. Venceu o time que tinha jogadores, venceu o time que quis jogar, que quis vencer. Não me surpreende esse resultado. Desde antes da data FIFA, eu já vinha falando que seria praticamente improvável o São Paulo vencer essa partida. Praticamente improvável. Porque o São Paulo não tinha time para competir dentro da Neoquímica. Assim, competir é algo muito forte, porque pode ter raça, pode ter vontade, que foi o que, por exemplo, o Tapia apresentou hoje. O Tapia, a gente sabe que ele não é, nossa, o centroavante dos sonhos, só que ele é esforçado, ele tenta, ele faz os golzinhos dele ali importante. Ele colocou o São Paulo no jogo. Quando o São Paulo fez um primeiro tempo horroroso. O São Paulo fez um primeiro tempo medíocre. Porque foi, obviamente, entrou ali com o que tinha. É uma escalação pavorosa? É uma escalação pavorosa. Dá arrepios de você olhar e ver o Patrick Lanza na zaga do São Paulo? Dá arrepios. Dá arrepios de você olhar e ver o Sabino na zaga? Dá arrepios. Mas você vai fazer o que se você só tem aquilo pra colocar pra jogar? Porque os caras estão todos no DM, todos encostados. Gente, é inacreditável você olhar e dizer isso. Você dizer que o seu time, você consegue montar um time titular com os caras que estão lesionados. Vocês têm noção disso? O São Paulo consegue montar um time titular com os caras que estão lesionados. Aí ele manda a campo o que dá pra fazer, sabe assim, o que dá pra colocar. E o São Paulo faz um primeiro tempo medíocre, um primeiro tempo completamente abaixo, não passou do meio de campo, não teve jogadas ofensivas, somente o Corinthians jogou no primeiro tempo, que subiu as linhas de marcação, pressionou o São Paulo, e aí num lance completamente infantil, porque assim, já não tá fácil. Já não tá fácil jogar com o tanto de lesionado que tem. Já não tá fácil, porque assim, a impressão que me passa é que esses caras estão praticamente implorando pelo fim do campeonato. Os caras não aguentam mais jogar. Não aguentam mais, parece que eles estão sendo obrigados a entrar em campo. Então já não tá fácil. Aí o Ferreirinha, que tem um QI abaixo de 0, me comete um pênalti daquele que, assim, sejamos honestos, tá? Foi pênalti. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita de dizer que não foi, que o Corinthians ganhou. Não, foi pênalti, tá? Mas o que me deixa absurdamente fodida de raiva é a falta de critério que esses caras têm pra marcar lances do Brasileirão. É isso que me deixa fodida de raiva. Porque no turno, quando o São Paulo venceu o Corinthians, o Martinez quebrou 3 vértebras do Oscar. Não foi uma, não foi 2, foram 3 vértebras. E o juiz nem sequer marcou pênalti na partida. Que, se não me engano, era o Anderson Daronco. Se não me engano, era ele que estava apitando o jogo do turno. Se eu estiver equivocada, me perdoem. Mas não foi marcado.
ele quebrou 3 vértebras do Oscar e nem pênalti foi marcado. Aí o Ferreirinha, que obviamente faz a porra da carga nas costas, porque eu não sei o que passa na cabeça desses caras que eles não conseguem juntar o lé com o cré, sabe assim? Eles não conseguem pensar. O Ferreirinha parece que não pensa, ele só vai, ele não pensa. Num lance em que o Breno Bidon estava de costas, não tinha, ele estava sem o domínio da bola, não tinha necessidade de você fazer aquilo. Ele faz a carga, o Daronco, que já ama de paixão o São Paulo, vai no VAR, dá o pênalti, o Roberto vai lá, cobra e faz o gol. Até aquele momento, o São Paulo estava vendido na partida. O São Paulo tinha feito, parece que não entrou em campo. Assim, era só um time que jogava. Pro segundo tempo, ele fez algumas alterações, colocou o Tapia, que é esforçado, a gente sabe que é esforçado, foi mexendo no São Paulo. E aí o São Paulo começou a fazer uma graça, até porque também o meio de campo do Corinthians deu uma leve cansada ali, do que pressionou no primeiro tempo, no segundo não fez. Deu uma leve cansada, e aí o São Paulo começou a querer fazer uma graça. O Cédric, que eu não sei por que bancam esse cara no time titular, honestamente, eu acho mais fácil você botar os moleques da base, mas ainda deixam ele lá. O Cédric sozinho cabeceia. Gente, é inacreditável. Inacreditável. Ele cabeceia no chão e perde o gol do São Paulo. Aí numa lambança do Corinthians, da defesa do Corinthians, que eu não sei quem tava pior, porque chegou um determinado momento ali, quando depois que o São Paulo faz o gol de empate, numa lambança da zaga, me pareceu que tava muito assim, o São Paulo errando e falando, vai Corinthians, o Corinthians errando e falando, vai São Paulo, ganha, porque são dois times ruins, tá? Eu acho que quem perdeu foi quem assistiu esse pedaço de merda, assim, claro, a torcida do Corinthians mais feliz porque venceu, igualou o número de pontos do São Paulo, então bem mais feliz porque venceu, e a do São Paulo já calejada, porque pra mim esse resultado já era mais do que óbvio. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que a gente ia vencer esse clássico. Em nenhum momento. Assim, eu acho que a gente tem... Existe um momento na nossa vida que a gente tem que ser realista, independente da gente ser clubista ou qualquer coisa que seja. A gente precisa ser realista de entender a realidade que o nosso time vive. E esse time montado pelo Júlio Casares é reflexo da própria gestão dele, que é uma merda, que é uma bosta. É reflexo da própria... Eu acho que dos anos, desde que ele assumiu, é o pior ano do comando dele no São Paulo. O pior, porque assim, são lesões inexplicáveis que ninguém vem a público explicar, porque não é normal, ninguém vai me convencer que é normal essa quantidade exacerbada de jogadores se lesionarem. Ninguém vai me convencer que isso é normal. Ninguém vai me convencer que isso é aceitável num clube profissional. A gente não tá falando de um clube de várzea, a gente não tá falando de um clube de bairro, nós estamos falando de um clube profissional, que foi fundado em 1930 e já ganhou todos os títulos possíveis, só não da Série B. De resto, o São Paulo conquistou todos os títulos possíveis. Como que um time profissional tem 15 jogadores lesionados? Chegou a ser até piada, quando falaram assim, desfalques do Corinthians, uma linha, desfalques do São Paulo, um texto desse tamanho de jogadores que estão lesionados. E ninguém no mundo vai me convencer de que isso é normal. E aí ali a gente tá no 1-1, até mais ou menos os 30 e poucos do segundo tempo. Eu realmente achei, eu falei, nossa, talvez se encaminhe para 1-1 ali, porque o Corinthians também, depois do gol, se abalou um pouco. E o São Paulo teve algumas oportunidades de virar a partida ali num milagre, que seria um milagre divino de Deus, que seria para glorificar realmente, fazer jejum, ficar uma semana sem comer, sem beber água, sem fazer nada, somente agradecendo. Até que numa lambança ali, que honestamente eu não entendi, zero proteção da zaga de São Paulo. Numa lambança, o Depay faz o 2-0, o 2-1. E aí o São Paulo vai pros caralho, que é um time que não tem psicológico nenhum quando toma gol. Tem, assim, um mental de uma ervilha. Quando toma gol, desespera completamente. Ali numa jogada idiota, toma um chute de fora da área, acerta a trave, não tem ninguém marcando, o cara faz o terceiro gol. E aí fechou a tampa do caixão. O São Paulo mereceu essa derrota. O São Paulo não jogou futebol, se jogou foram 10 minutos no máximo, isso se a gente for considerar aquilo como jogar futebol. Então o São Paulo não competiu, o São Paulo não entrou para vencer, o São Paulo não entrou para competir contra o Corinthians. O Corinthians jogou sozinho contra um time desfacelado, um time que não tem jogador, um time que tá desesperado pro campeonato acabar. O São Paulo não quer ir pra Libertadores e o São Paulo não vai, ok? Aceitemos dessa forma, o São Paulo não vai pra Libertadores. Não vai.
Porque realmente é um time ruim. Sejamos honestos, é um time ruim. Não tem parada, não tem nada. O negócio é justamente pegar e falar assim, ó, é o seguinte, já que tá todo mundo lesionado nessa merda, férias pra todo mundo, ó, vai você. Férias pra todo mundo, traz o sub-20. Honestamente, gente, eu não tô me importando. Eu acho que vocês não estão se importando. Coloca o sub-20 pra jogar, fecha o campeonato e acabou. Caiu, o São Paulo não vai cair mais, porque a briga lá embaixo tá, o negócio tá pegado. Então, caiu, o São Paulo não vai cair mais. Só tá cumprindo tabela. O São Paulo só tá cumprindo tabela. É um time que, vocês me perdoem fazer usar isso de exemplo, mas é um time, parece assim, um time que foi atropelado, assim, mas assim, o caminhão passou por cima, voltou, passou por cima de novo, voltou, passou por cima de novo, voltou, passou por cima de novo, voltou e deixou lá caído. É assim que tá o São Paulo de 2025, principalmente depois da eliminação na Libertadores. Não tem jogador, não tem gestão, não tem elenco, não tem nada. O São Paulo não tem nada. Então é um time que desanima, é um time que você não tem vontade de assistir, você não tem expectativas de assistir. Honestamente, a partir do primeiro minuto de jogo, quando a bola rolou, eu já queria que acabasse. Eu queria, se não fosse o canal, eu queria chegar em casa, tomar banho, deitar e dormir. E nem me importar, só acordar amanhã e ver o resultado do jogo. Porque eu já imaginava que seria derrota, eu já imaginava que o São Paulo ia perder. E eu digo assim, não porque o Corinthians é bom, tá? É porque o Corinthians hoje tem um time montado que tá lá, jogando. O único desfalque dos caras, acho que foi o goleiro, o Hugo, que machucou, e o Garro, que tava suspenso. De resto, era o time titular dos caras. Que quase perdeu pro São Paulo. Quase. Quase. É que o São Paulo é tão incompetente, o São Paulo é tão inútil, que não se deu, assim, o favor de pelo menos empatar. De dar a vida ali nos últimos minutos, brigar em todas as divididas para pelo menos empatar o jogo. O São Paulo realmente entregou os outros 2 gols pro Corinthians, que era o que queria ter feito desde o primeiro tempo. Então, assim, se o São Paulo quiser competir de verdade em 2026, ô, gente, vou falar um negócio pra vocês. Manda meia dúzia embora. Gratidão não faz ninguém ficar no clube. Os caras que estão sugando o São Paulo, manda embora. Honestamente, manda embora. Planejamento, ó, fecha a casinha, esquece essas últimas rodadas, porque não vai conseguir nada nessas últimas rodadas. Pega o planejamento, fala assim, ó, esse aqui vai embora, esse aqui vai embora, esse aqui vai embora, esse aqui vai embora. Reconstrução total no time. Porque é isso que acontece quando você monta um time cheio de jogador que tá acima da idade. É isso que acontece. Os caras tudo no DM. Só que assim, é inexplicável as lesões do São Paulo. Inexplicável. Assim, é um negócio bizarro que eu acho que ninguém consegue explicar essa merda. Então chega no final do ano, Luiz Gustavo, obrigada, tchau. Alisson, obrigada, tchau. Metade desses caras, manda embora. Sabino, obrigada, tchau. Patrick Lanza, obrigada, tchau. Obrigado pelos serviços prestados, 3 beijos, tchau. É metade desses caras embora. Reformula esse time. Senão, 2026 tende a ser pior que 2025. Pior. Oscar provavelmente vai se aposentar, porque ele tá com problema cardíaco. Provavelmente ele vai se aposentar, então, ó, Oscar, rescisão, 3 beijos e tchau. Lucas, se não melhorar, 3 beijos e tchau. É ídolo. Ajudou o São Paulo na conquista da Copa do Brasil. Em 2012 saiu como ídolo. Então, assim, se não melhorar para 2026, 3 beijos e tchau também. Acabou. Não tem que jogador ficar aqui por gratidão, não, gente. Os caras não tá por gratidão, eles estão porque eles estão recebendo. Metade desses caras é tchau. Não dá, não tem condições. Não tem condições de continuar com esses caras. Não tem. Porque se continuar, 2026 vai ser pior do que 2025. E eu vou falar uma coisa, eu vou ser bem honesta pra vocês. O São Paulo só não caiu esse ano porque teve a troca de técnico e quando o Crespo chegou, teve aquele ânimo de troca de técnico e aí conseguiu subir na tabela. Conseguiu ali uma sequência de vitórias perfeita, conseguiu subir na tabela, conseguiu fazer os 45 pontos. Por quê? Se o São Paulo não tivesse tido esse respiro que teve com o Crespo, o São Paulo ia cair esse ano. Eu tenho certeza absoluta, pra vocês verem como às vezes as coisas
elas se unem pra ajudar, mesmo que tudo estivesse, mesmo com tudo dando errado. As coisas se unem pra ajudar. Porque se não fosse esse respiro que a gente teve com a chegada do... Porque a gente estava, cronologicamente, nós estávamos praticamente na zona do rebaixamento. Quando o Zubeldia foi demitido. Zubeldia foi demitido, o Crespo chegou, teve o ânimo de troca de técnico, o São Paulo deu um salto absurdo na tabela, conseguiu os 45 pontos entre tancos e barrancos. Se o São Paulo não tivesse conseguido aquele respiro, o São Paulo ia ser rebaixado. Eu não tenho dúvidas que ia ser rebaixado. Não tenho, gente. Eu não tenho, porque o São Paulo não tem elenco para finalizar o campeonato. Quando que isso aconteceu? Nos últimos anos, obviamente, a gente não vem fazendo bons campeonatos brasileiros. Nenhuma competição, na verdade. A Copa do Brasil foi um ponto fora da curva. Mas a gente não vem fazendo bons campeonatos. Já de tempo. Mas alguma vez vocês viram algo parecido com esse ano? De jogador se lesionando. Gente, nós perdemos todos os nossos atacantes. Até o reserva. Os caras se lesionam em treino. Até os reservas se lesionando. A gente perdeu o Rio Francisco. A gente perdeu o André Silva. A gente perdeu o Caleri. A gente perdeu o Lucas. A gente perdeu o Oscar. Os pilares do time. A gente perdeu o Marcos Antônio, que era o cara que vinha dominando no meio de campo. O Enzo Dias operou de uma hérnia, alguma coisa assim. Arboleda se lesionou no treino. Dineno se machucou. Gente, que isso, cara? É um filme de terror? Não é possível isso. Parece que é um pesadelo, parece que é um filme de terror. Não é possível. Vocês acham que o São Paulo completinho, com todos os jogadores à disposição, vocês acham que o São Paulo perderia hoje pro Corinthians? Eu assino que não. Não perderia. O São Paulo ganharia com facilidade. Vocês podem espernear, que eu sei que vem rival. Vocês podem espernear, chorar, falar o que vocês quiserem. O São Paulo não perderia para esse Corinthians. Não perderia, porque a torcida do Corinthians sabe que eles também são ruins. Que eles também são ruins. E eles estavam completos hoje. E ainda conseguiu tomar o gol de empate do São Paulo. Numa falha absurda da zaga. Só que aí se eu falo isso, nossa, que eu tô menosprezando. Mas é verdade. Eu já ouvi de torcedores do Corinthians que eles sabem o nível que é o time deles. Vocês acham que o São Paulo completo perderia pro Corinthians? Eu acho que não. Só que isso é planejamento, isso é gestão, é tudo que o São Paulo não tem. Planejamento e gestão. Então, meus parabéns aos envolvidos. O ano realmente do São Paulo já acabou faz tempo. Eu acho que tá só cumprindo tabela. E honestamente, se for só pra cumprir tabela, gente, bota os moleques do Sub-20 pra jogar. Não lesiona mais ninguém, não. Porque esses caras são tudo de vida. O Rafael Tolói entrou e saiu lesionado. Entrou e saiu lesionado. Aonde que isso é... Em que mundo que isso é normal, gente? Final do ano é demissão pro DM inteiro do São Paulo. Eu não quero saber quantos anos que os caras estão lá. Eu não quero saber, irmão. Eu não quero saber. É rua. Porque se você é um profissional tão incapaz que você não consegue recuperar os caras... O Carrascal do Flamengo lesionou, tipo, sei lá... Eu posso estar falando besteira, mas o cara lesionou na quinta-feira, no domingo ele tava jogando. Que o DM recuperou. Alguém quer me convencer de que esse DM do São Paulo é profissional? Vocês estão de sacanagem. Final do ano é rua. Chega. É reconstrução total, departamento médico, jogadores, porque se não mudar, 2026 vai ser pior que 2025. E eu não sei se vai ter respiro para salvar.